Olá, pessoal! Então vamos para mais um episódio do nosso Sezuca Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuca, que é o seu podcast 5 estrelas. E hoje nós vamos contar para vocês sobre um projeto que é muito interessante, é até emocionante, a gente fica impactado com os resultados que esse projeto obtém. Nós tivemos recentemente a Semana da Responsabilidade Social. Então, dentro desse contexto da responsabilidade social, a gente achou que seria importante trazer e contar um pouquinho sobre esse projeto tão bonito que a Sezuca desenvolve. E para falar, para contar para a gente sobre esse projeto, que é o projeto Alfabetizar para Emancipar Jovens e Adultos. Então, quem vai nos contar sobre ele é a professora Cristiane Lumertz Klein, Domingues, que é formada em pedagogia, doutora em teoria da literatura, atua como professora desde 1991 em escolas e no ensino superior. Atualmente é professora nomeada da Rede Municipal de Gravataí e também professora de pedagogia do curso, professora do curso de pedagogia do Centro Universitário da Sezuca. Cristiane, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos assistindo. Espero que seja uma conversa muito legal. Ah, com certeza, com certeza. E também a bolsista do projeto, né, apresentar a Paula Correia de Souza, que é formada em magistério. Atualmente ela cursa o último semestre do curso de pedagogia na Sezuca e atua há 4 anos na área de educação infantil e como monitora de inclusão. Trabalha como bolsista do projeto desde 2023. Olá, Paula, bem-vinda. Olá, eu estou muito feliz de estar participando. Eu espero que seja um momento bem especial. Ai, com certeza será, né? Um assunto tão bacana, né? Tão importante que fala de inclusão, que fala de transformação de vidas, né? Então, eu ia pedir para a Prof. Cris começar explicando um pouquinho como é que é esse projeto, como que ele começou, da onde surgiu a ideia e como é que ele funciona atualmente na prática, Cris. Bom, esse projeto é um projeto que visa alfabetizar jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na escola regular. O projeto ele começou oficialmente como algo permanente do nosso curso de pedagogia em 2022. Antes disso, ele passava por edital e precisava de aprovação anual. E a partir de 2022, então, ele é permanente, ele é um projeto permanente do curso de pedagogia. Nesse projeto, a gente recebe alunos da comunidade, pessoas da comunidade. Nossa aluna com a maior idade tem 80 e poucos anos. A gente tem, em média, entre 50 e 80 e poucos, é a nossa média de idade dos alunos que nós temos, que frequentam hoje as aulas. E lá a gente alfabetiza mesmo. Ontem foi, como tu falou assim na apresentação inicial, foi um momento muito emocionante para nós. E o relato de uma aluna nossa nos trouxe assim, foi muito gratificante e reforçou todo o esforço que nós temos em realizar esse projeto, porque ele é um projeto que a gente tem dificuldade de conseguir alunos, porque as pessoas sentem vergonha de assumir que não sabem ler e escrever, né? E ontem essa aluna nos disse, agora usando as palavras dela, que ela tinha um muro na frente dos olhos e que o projeto fez com que esse muro caísse e ela começou a partir de então enxergar o mundo. E a gente sabe, né, que a leitura ela proporciona isso, enxergar o mundo, ler o mundo, tanto que o nome do nosso projeto é Emancipar, alfabetizar para emancipar jovens e adultos, porque nós acreditamos exatamente nisso, que a alfabetização ela abre um mundo de possibilidades por meio da leitura, né? Que Então eu acho maravilha! que
Então, eu acho que é um projeto que ele é social nesse sentido, de que a gente pode, com o conhecimento que os nossos alunos têm da pedagogia, porque lá a gente tem a bolsista, que é a Paula, ela assume as aulas, então, com a minha supervisão, assim, e ela dá as aulas para as alunas. E nesse último mês nós tivemos uma estagiária, que é a estagiária do curso, né, que está concluindo também o curso. Então, eles estão nos estágios, e um dos estágios permite essa prática na educação de jovens e adultos. E essa menina, então, fez o estágio falando do cordel, que foi a nossa mostra ontem, né? Todo o trabalho que foi feito a respeito do cordel, enfim, foi o trabalho da nossa estagiária, né? Junto, claro, com a Paula, que está sempre ali também, e comigo. Que bacana. Olha, ontem eu tive a oportunidade de presenciar um pouquinho ali na mostra e a alegria das alunas, né? O envolvimento delas e registrando em fotos, né? Todo aquele trabalho, uma empolgação grande, né? Então, de fato, é uma atividade muito transformadora, né? Eu queria que a Paula nos contasse um pouquinho como é que é essa vivência de participar como bolsista do projeto. E também, Paula, como que tu vê o impacto, né, do projeto na comunidade, na sociedade de uma maneira geral? Quando eu comecei a fazer parte do projeto, eu estava com muito medo, porque é um público totalmente diferente do que a gente vê na nossa formação, né? Não tinha esse contato. Então, quando eu comecei, sem dúvidas, eu sempre digo que é a experiência mais linda e mais significativa da minha formação, da minha trajetória, é estar com as alunas da EJA. A bagagem que elas, a realidade de vida que elas trouxeram, que elas relatam para nós, tudo o que elas enfrentaram na vida, e elas ainda têm essa vontade, esse sonho que é aprender a ler e escrever. Então, eu poder contribuir com elas, para elas realizarem esse sonho, é o trabalho mais lindo que eu posso oferecer para elas. Então, eu sempre digo que elas são mulheres maravilhosas, elas são extremamente, assim, guerreiras. Então, as nossas aulas são todas baseadas em coisas que fazem parte do cotidiano delas, assuntos que elas abordam na aula também. A gente procura sempre trabalhar, né, com a realidade delas, nada que fuja dessa realidade para que faça sentido para elas, né? E ela sempre diz: nossa, a gente passa a enxergar o mundo de uma outra forma, a gente passa a saber das coisas mais para nós. Então, é um trabalho muito significativo, a gente sempre tem algo novo a aprender com elas. Então, eu posso dizer sem dúvidas, e a Prof. Cris também falou ontem, só quem vive na prática mesmo. Por mais que no curso elas falam para nós como que é a EJA, mas só vivendo para entender esse impacto que é em nós. Ai, olha, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, e ontem, quando eu vi o pessoal lá na mostra, eu reparei também que são muitas mulheres, né? Acho que as alunas são quase todas mulheres. Por que que isso acontece? Qual é a explicação para isso, né? E elas se conectam também por serem todas mulheres? Como é que é o efeito disso na prática? Nós já tivemos alunos homens, só que eles desistem muito mais facilmente do que as mulheres, e qualquer situação diferenciada é motivo para eles desistirem. Já passou pelo projeto uma meia dúzia de homens, e essa é uma outra questão também. É muito difícil dos alunos, a permanência dos alunos. Muitos ficam doentes, problemas familiares, mudança de lugar, situações de vulnerabilidade nós já tivemos também. Então, muitas questões favorecem essa saída deles, né? Então, e o homem, me parece, pela experiência que a gente teve nesse projeto, que eles desistem com muito mais facilidade do que as mulheres. Elas são mais persistentes, eles sentem mais vergonha da condição de não saber ler e escrever, né? Eles querem esconder
isso, dizendo que sabem, e, né, e elas não, elas são mais puras nesse sentido, assim, mais verdadeiras, mais genuínas na fala, nesse sentido de aceitar que não sabe ler, mas que tem muito desejo de aprender. E elas nos trazem, né, Paula, muitos relatos, assim, do porquê que elas querem aprender a ler e escrever. Elas, para ler, acompanhar a missa, para poder ler para o neto, para a neta, muitas justificativas. Tu lembra de mais algumas, Paula, que são tantas justificativas, assim, tantos sonhos, tantos desejos nessas aulas que nós compartilhamos, assim. Fazer uma simples viagem, né, prof? Isso, elas falam muito que querem viajar. Elas não conseguem nem pedir um aplicativo, né, um motorista de aplicativo, elas não conseguem ler a bula de um remédio. E nem quando elas falam assim, meu Deus, quando eu fico doente, eu preciso que alguém esteja ao meu lado. Porque como que eu vou acessar o remédio? Como que eu vou saber o que eu tenho que tomar? Imagina. Então, são coisas assim que são simples, são coisas do dia a dia. Só que é uma dificuldade muito grande que elas têm por não ter essa habilidade, né? Então, como eu disse, elas acham que a gente faz a diferença na vida delas, mas é elas que fazem. Porque, imagina, poder contribuir com isso, uma coisa que a gente faz na nossa vida tranquilamente, e para elas é uma conquista enorme. Conseguir pegar um ônibus, conseguir ler uma bula de remédio, né? Chamar um aplicativo, escrever o próprio nome, escrever, que nem ela disse, eu tenho o sonho de escrever o nome do meu filho. Eu não sei escrever o nome dele. Então, o meu sonho é poder escrever o nome dele, porque eu nunca pude ajudar ele nas tarefas da escola, né? Eu nunca escrevi meu próprio nome inteiro. Às vezes ela sabe escrever o nome, mas o nome inteiro não. Então, imagina. Pode ser simples, mas para elas é um sonho realizado. E, na verdade, né, Valesca, elas nos agradecem todos os dias, nos abraçam, dizem frases assim, eu te amo, eu te agradeço por isso, vocês são tão gentis conosco, vocês fazem coisas tão lindas só para a gente, nós somos tão gratas a vocês, assim, a essa instituição que nos acolhe aqui, todos os dias, assim, elas fazem esse relato, sabe, de agradecimento. Ontem elas levaram neto, neta, filha para prestigiar os trabalhos que elas fizeram, assim. E lá não são só a mostra, ela não foi só de trabalhos artísticos, mas também da produção escrita delas, que estava pendurada lá, cordéis que elas criaram junto com as meninas durante as aulas. Então, não só o trabalho artístico, mas elas queriam tirar fotos segurando os trabalhos e mostrando para a família qual trabalho que elas tinham pintado, enfim. Então, é todo um contexto que vai além da leitura e da escrita, sabe? Envolve afeto, envolve se importar com aquela pessoa. E nisso elas são muito gratas, elas ficam muito tristes. Agora a Paula está se formando e a Paula vai deixar o projeto. E elas estão num luto, porque a Paula vai embora e ela não vai mais ter contato com elas não vão mais ter contato com a Paula, e agora a prof pede para a instituição para deixarem a Paula aqui, ela tem que ficar aqui para nos dar aula. Então é um amor envolvido em tudo isso, sabe? Um amor das nossas alunas que entram e um amor delas conosco, assim, uma gratidão imensa que é dita todos os dias para nós, sabe? Todos os dias. Só quem está lá para entender o que a gente está tentando passar aqui, do tamanho desse amor e dessa gratidão que elas têm por nós, assim. A Paula pode falar disso, porque elas levam um chazinho, né, Paula? Conta um pouquinho dessa parte, dessa interação afetuosa, assim, que elas têm conosco também, assim, essa preocupação de trazer bolinho, de trazer chá. Sim, elas são umas fofas, elas são muito afetivas, elas são muito carinhosas conosco. Então, nossa, ter esse carinho delas é muito gratificante. E além desse projeto, né, Prof. Cris, que foi realizado recentemente com elas, eu e a Prof. Cris, nós também trabalhamos com a autora Cora Coralina, com as alunas.
E quando elas descobriram, né, que uma idosa de quase 80 anos publicou o primeiro livro dela, elas ficaram muito impactadas com aquilo. Elas ficaram assim, meu Deus, e eu aqui, né, com receio de voltar a estudar. Então, como eu disse, a gente sempre busca trabalhar com uma abordagem que elas se sintam sempre inspiradas. Porque, como a prof disse, é muito difícil de manter as alunas no curso, seja por problemas de família, seja pela renda. Então, elas sentem isso. Elas sempre agradecem, pronto, inspira a gente, motiva a gente. Nós, quando a gente vem para cá, a gente se sente inspirada, acolhida. Então, por isso que elas fazem isso com a gente. É um modo delas retribuírem esse carinho que a gente tem com elas. Então, essa troca é muito linda. Eu fico imaginando que um desafio deve ser divulgar, né, o projeto para conseguir captar essas alunas, esses alunos, enfim, né? Como é que é feito isso? Como é que vocês conseguem ter interessado? E quanto tempo eles ficam no projeto? Ficam mais de um ano? Qual é o período? Na verdade, assim, a gente tem um Instagram que é o Eja Sezuca, e lá a gente coloca as atividades que a gente vai fazendo com eles, né? Para ir tentando chamar, a gente coloca publicações lá chamando e falando do início das aulas, enfim. Só que a nossa maior dificuldade é que, como nós queremos atingir o público que não sabe ler e escrever, esse público não tem rede social. Esse público não acompanha as publicações em nenhuma fonte de leitura. Então, por isso que é tão difícil de nós conseguirmos encontrar essas pessoas, né? O que a gente consegue é que uma vai falando para a outra, minha vizinha, vou levar minha vizinha, eu tenho um amigo da igreja. São essas pessoas que aparecem para o nosso projeto. Nós temos 2 das nossas alunas estão conosco há 3 anos já. Há 3 anos. Acabou a pandemia, essas 2 começaram e ambas só escreviam um nome, ambas. E hoje elas leem em voz alta durante a aula. Então, assim, é uma conquista nossa, do nosso projeto, assim. E foi, inclusive, uma delas que trouxe aquela fala que eu mencionei aqui, do muro, que agora ela enxerga o mundo, porque realmente ela só sabia escrever o nome dela. E só o primeiro nome. E hoje ela poder escrever um texto, ela poder ler na aula para nós, nossa, é uma conquista que deixa ela muito mas nós também, muito realizadas com o trabalho que a gente faz. A Paula mencionou a Cora Coralina, tem a Carolina Maria de Jesus também. Então, sempre nas nossas aulas a gente traz figuras que façam com que essas figuras sejam fonte de inspiração para elas. Além dessas figuras, né, Paula, a gente traz também, a gente trabalha com muitos tipos de leitura, inclusive leituras de coisas que elas estão passando no momento. A Paula trouxe a situação do INSS, né, Paula? Sim, prof, eu trouxe a situação do INSS, elas começaram a contar, meu Deus, isso acontece comigo, né? E além disso, o texto informava tudo que elas deveriam buscar, né? Como era feito, como era o processo para isso. Então, elas agradeceram muito, porque elas disseram que iam entrar, né, com a ação porque o dinheiro delas estava, eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas aquele texto ajudou elas, né, aí elas entenderam o que elas deveriam fazer, porque elas acharam, não consegui ler, não consegui compreender o que eu estava dizendo, então elas entenderam que aquilo não era correto, que estava sendo descontado ali um valor, né, e quando elas viram que estava acontecendo com muitas outras pessoas, elas perceberam que aquilo não era correto acontecendo com elas, né, porque infelizmente a gente sabe que essas pessoas que não têm essa habilidade, eles acabam, né, infelizmente, fazendo com que Eles elas não não têm o vão saber. conhecimento, né, Paula?
Isso. Eles E, não prof, acham a oportunidade de ler e de buscar o conhecimento, então a gente faz isso também, de poder trazer coisas da atualidade para ajudar a informar eles das coisas que estão ocorrendo no momento na sociedade. Então, além da ideia de poder trazer figuras que são de destaque para eles se inspirarem, também de poder trazer notícias que estão passando no momento, né? Então, vários tipos de texto nós trabalhamos com elas, assim, a leitura, a informação, a prática da escrita. Elas escrevem também, produzem textos, né? É um trabalho bastante árduo com a leitura e com a escrita, assim, o tempo todo. Mas nós olhamos para as outras áreas do conhecimento também. Elas também trabalham com a matemática e conhecimentos de mundo. O mapa, elas usaram, assim, nas nossas aulas, o mapa mundi, localizando lugares que nós falávamos, assim, até de outros países, dentro do nosso país. Então, muitos conhecimentos além da leitura e da escrita também. Que bacana. E eu fiquei imaginando assim, até no teu caso, né, Paula? Eu sei que tu trabalha com as crianças, né? Com a educação infantil também. Então, tu tens os dois extremos, né? Quais as diferenças que tu percebe entre esses dois públicos, assim, e quais os principais desafios que surgem nesse processo de alfabetização de adultos? tá dando. Tu pode perguntar de novo, porque falhou para mim. Ah, sim. Então, eu perguntei, Paula, tu que trabalha também com as crianças, né? Então, tu acaba tendo contato com os dois públicos, tanto o público infantil como esses adultos ali que estão nesse processo de alfabetização. E aí, a minha pergunta é: como que tu vê a diferença entre os dois públicos e quais os desafios que os adultos têm nesse processo de alfabetização? Olha, tem muita diferença, é claro, mas uma coisa está presente nos dois, é o acolhimento. Com as crianças, eu preciso ter o acolhimento, eu preciso, né, ser carinhosa, eu preciso acolher elas, eu preciso conhecer elas, né, para assim conseguir abordar com elas da forma que elas precisam e assim, né, motivar elas a elas estarem comigo. E com as alunas é exatamente assim, né? Se eu não acolho elas, se eu não busco trazer para as aulas o que interessa a elas, e com as crianças é a mesma coisa, se eu não trago nada do interesse delas, elas não vão querer participar. E com as alunas é a mesma coisa. Eu preciso, né, estar a par de tudo com elas. Então, a maior dificuldade seria, como eu disse, são alunas que desistem muito fácil, né? Não é que elas desistem fácil, é que já foi retirado ao longo de toda a vida delas esse direito, né? Elas deveriam ter ido à escola. Então, elas acham que isso não é para elas. Não é para mim. Eu não mereço isso, eu não devo participar, eu não sou capaz. Então, o meu maior desafio é mostrar para elas: vocês são capazes, vocês vão conseguir, vamos enfrentar isso juntas, nós vamos conseguir. Então, por isso que é juntar isso, né? Motivar elas para que elas permaneçam com nós, para que elas, né, continuem e realizem esse sonho delas. Prof, eu também fiquei aqui pensando, né, e queria que tu nos contasse um pouquinho como que é a relevância desse projeto dentro do contexto da formação acadêmica dos alunos da pedagogia, onde é que se insere no curso essa questão e qual é a relevância dele nesse contexto. Dentro do curso de pedagogia, tem uma disciplina de fundamentos da educação de jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos. Então, nós temos uma disciplina que trata dessa questão da alfabetização de jovens e adultos. Só que, como eu disse ontem, porque ficamos nós
eu, a Paula, a Juliana, que é a bolsista, e a Tainá, que é a voluntária. Esse é o grupo que fica lá todos os dias dando aula, claro que também com a coordenação da professora Daiane também, mas nós estávamos em frente, assim, olhando a amostra de estágios dos trabalhos delas, né? E eu disse para elas, há anos eu trabalho essa disciplina da EJA, há anos mesmo, mas eu posso falar nessa disciplina que eu nunca vou conseguir transmitir para elas essa vivência que a gente tem dentro desse projeto. Então, as alunas que conseguem participar, conseguem ter uma outra visão dessa disciplina, que, claro, ela é teórica, mas eu trago o máximo que eu consigo a prática e exemplos, mas nada é como a vivência que elas têm ali, né? E é transformador, assim. Esse projeto, ele é transformador para nós, enquanto pessoas, porque nós aprendemos tanto e elas contam tantas experiências de vida que são situações que nós, na nossa vida, a gente não consegue imaginar. Porque, como eu disse para as alunas ontem, para nós, ler e escrever faz parte de cada minuto da nossa vida, né? Mas para elas isso é de uma importância que só quem convive lá consegue compreender o quão importante isso é. Então, assim, poder ter esse espaço para as nossas alunas vivenciarem essa prática é largar para o mercado de trabalho pessoas que se preocupam com esse público, porque entendem a vivência, o sentimento, a importância que tem a leitura e é escrita por uma pessoa que foi privada disso por 80, por 60, por 70 anos. E a gente ontem nós estávamos conversando, eu disse para as meninas, nós ficamos na frente daquela amostra, assim, nós 4. A gente estava assim olhando, extasiadas, assim, porque é o resultado de um trabalho nosso que envolve muitas coisas, né? Muitas coisas, muitos sentimentos envolvidos ali ontem naquele fechamento, sabe? Então, assim, poder fazer com que as nossas alunas da pedagogia passem por essa experiência, para mim é muito gratificante, assim. Eu fico realizada duplamente, porque eu vejo os meus alunos da pedagogia, eu vejo as nossas alunas que chegam lá para se alfabetizar, então é uma dupla realização para mim, assim. E eu digo sempre que esse é o meu projeto do coração, assim, ele é, claro que é o meu trabalho, mas é o meu projeto do coração também. A Paula deve estar já triste por estar terminando, né, esse período de participação no projeto. Tu pretende continuar atuando nessa área de educação de adultos, Paula? Qual que é a tua visão de futuro agora? Eu vou sair como bolsista do projeto, mas eu quero com certeza continuar indo nas aulas, né? Como voluntário, eu não quero sair, sabe? Eu não me vejo longe, porque, como eu disse, é incrível estar contribuindo com eles, poder oferecer para eles isso. Então, sabe, deixa a gente assim realizado também, como a prof diz, é um trabalho do coração mesmo, porque a convivência com eles é maravilhosa, então eu não me vejo longe desse projeto tão cedo. E vocês têm alguma dica para quem gostaria de se envolver em projetos desse tipo, projetos de alfabetização ou mesmo de inclusão social? Que dicas, conselhos vocês dariam? Olha, pela experiência que a gente tem e pelo que nós enxergamos e ouvimos dos nossos alunos ali no projeto, muitas pessoas precisam dessa ajuda para aprender a ler e escrever. Então, eu acho que quem tem o desejo de ajudar, olhar para o lado da sua casa, com certeza vai ter uma pessoa que precisa. A gente não tem noção da extensão disso, mas existem muitas pessoas que são privadas dessa habilidade de ler e de escrever. É que, como eu disse aqui, o nosso mundo, ele é um mundo que a cada minuto a gente lê. Nós estamos lendo, né? Mas muitas pessoas são privadas disso.
e sentem vergonha por isso. Então, acho que aquele que tem esse conhecimento poder ajudar uma outra pessoa que seja, acho que a gente já está fazendo a diferença. E você, Paula, qual conselho ou dica você daria para quem está pensando em começar a contribuir com esse tipo de projeto de inclusão social? Olha, o maior conselho que eu posso dar é principalmente estar preparado para a realidade que elas vão nos passar, porque no início eu ficava, nossa, era bem difícil assim para mim. Eu falava com a Prof. Cris, cada vez que elas me contavam alguma coisa, era difícil segurar o choro, assim, porque é uma bagagem de vida bem difícil. Então, tem que estar preparado para isso, né? E tu tem que ser, enfim, seja se é um professor, se é um voluntário, tem que ser uma pessoa que vai estar disposta a querer contribuir com eles significativamente, né? De mediar, né? Eles, né? Trazerem a realidade deles para que a gente possa compreender, né? E conseguir pensar em estratégias que contribuam totalmente com eles. Então, tem que ser uma pessoa que vai, né? Se atirar de corpo e alma mesmo, porque não é uma coisa que dá para ser assim de qualquer jeito, por exemplo. Tem que, né, se sentir feliz ali, né, com eles, mas estar preparado, né, para esse sentimento. Olha, pessoal, está chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a participação da professora Cristiane, também da Paula, que nos apresentaram esse projeto tão lindo, né, de alfabetização e inclusão, né, de adultos, de jovens. E quero agradecer também nossos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube, também no blog do Sezuca Talks, que é o podcast do Centro Universitário Sezuca, então o seu podcast 5 estrelas. Muito obrigado a todos, um abraço grande e até o próximo episódio.